Vamos lá. Fala galera, então. Eu vou falar sobre química inorgânica, né? E inicialmente eu vou estudar o modelo atômico de Bohr, ok? E aí, para falar do modelo atômico de Bohr nesse vídeo todo, a gente tem que entender primeiro o que veio antes dele. Primeiro, né, antes dele, veio o modelo atômico de Rutherford. E Rutherford, ele cria a ideia do núcleo e cria a ideia de ter elétrons ao redor do núcleo. Porém, ele cai numa pergunta que ele não sabe responder. A pergunta é: o elétron tem carga negativa? O próton no núcleo tem carga positiva? E aí perguntam para ele: cara, por que o elétron não se choca com o núcleo? Ele não sabia responder. Então tem um erro nesse modelo atômico de Rutherford, que é não sei responder por que o elétron não se choca com o núcleo e destrói o átomo. Ele não sabia responder. Então Bohr veio, estudou, né, e criou passou uma moto aqui, e criou o modelo atômico de Bohr. E aí o modelo atômico de Bohr, ele tem três conceitos fundamentais para responder essa pergunta que o Rutherford não respondeu. Primeiro ponto, que é fundamental dizer que é baseado no átomo de hidrogênio. Por quê? Tem alguns elementos, em alguns casos, que não vão obedecer o modelo atômico de Bohr. Tanto que hoje a gente usa outro modelo atômico mais moderno, ok? Mas ele é baseado no átomo de hidrogênio. Ok. Peraí. Voltando, tá? Porque eu tive que sair rapidinho. Mas, voltando. Ele é baseado no átomo de hidrogênio. Tem átomos que não vão seguir essa regra definida e por isso a gente tem até outro modelo atual. Primeiro conceito. Segundo conceito, que responde a pergunta que o Rutherford não respondeu, é que para ele o elétron é uma partícula onda, ou seja, o elétron vai estar em movimento. O elétron se movimentando, ele vai então meio que quebrar e vencer essa atração que o elétron tem pelo núcleo. É o seguinte: o elétron mais próximo do núcleo precisa se movimentar muito rápido para não se chocar com ele. Tudo é baseado em movimento, ok? Então, quanto mais rápido o elétron se movimentar, ele não vai se chocar com o núcleo. Então, assim, em questão de movimento, a camada K é a que tem um elétron mais rápido. A camada Q tem um elétron mais devagar. Isso porque na camada Q a velocidade dele é baixa, e tanto que a gente usa as camadas mais externas como as camadas para perder ou ganhar elétrons, porque tem tem mais facilidade em tirar aquele elétron mais lento dali, ok? E assim, ponto fundamental: movimentação do elétron. Nenhum outro modelo atômico antes de Bohr acreditou no que o elétron se movimentando, ok? Então, o que diferencia o modelo atômico de Bohr dos outros é a movimentação do elétron, ok? Terceira característica fundamental é que, quando eles se movimentam, formam camadas, e essas camadas é aonde eles vão estar se movimentando, né? Então, eles vão se movimentar em lugares específicos nessas camadas, ok? Então tem a camada L, camada K, L, M, N, O, P e Q. 7 camadas, onde cada uma vai ter uma quantidade de elétrons limite, ok? Então, 3 características: baseado no átomo de hidrogênio, os elétrons se movimentam e nessa movimentação criam camadas. Agora, a gente vai falar um pouco sobre os
postulados de Bohr, ou seja, nas características que o átomo de Bohr vai ter, ok? Então vamos lá. A gente começa no primeiro postulado de Bohr, que diz que os elétrons vão descrever uma órbita circular, ok? Os elétrons descrevem uma órbita circular, ou seja, o elétron em relação ao núcleo vai estar girando em círculo ao redor dele. Nada de novo, bem tranquilo de entender. O elétron vai estar girando, não sei se dá para ver aqui, ó. O elétron vai estar girando no núcleo. Perfeito. Segundo postulado que ele cria, o elétron dentro de um átomo vai ter uma série limitada de orbitais para se mover. Vamos lá. O que é um orbital? O orbital é onde o elétron vai estar. Tecnicamente falando, a máxima probabilidade de se encontrar um elétron. Mas, resumidamente, orbital é a casa do elétron. É onde o elétron vai estar. Pensar em casa é totalmente importante quando a gente for falar de números quânticos. A gente já vai chegar lá. Mas o elétron, o orbital, ele é a casa do elétron. Então, em um átomo, por exemplo, o átomo de berílio, você tem um S2 e 2S1, 3 elétrons. 2 no subnível 1S e 1 no subnível 2S. Ok? Ok. E aí, você diz o quê? Eles estão numa série limitada de orbitais. Quantos orbitais tem aqui? Tem 2 orbitais. Então, o que ele diz não tem como, simplesmente, o elétron querer criar um terceiro orbital. Não sozinho. A única forma dele criar um terceiro orbital é fazendo ligação química. Okay? Mas sozinho, ele não consegue criar um terceiro orbital. Tipo assim, tranquilão na dele. Então, assim, o máximo que pode acontecer é um elétron se migrar para o outro orbital. Só que mesmo assim, ele vai estar numa série limitada de orbitais. Se só pode 2 orbitais, só pode 2. Os elétrons podem ficar se movimentando entre esses orbitais, mas nunca fora deles. Nunca fora deles. Ok? Então, além da órbita circular, além de eles estarem na série limitada de orbitais, o orbital do elétron é o estado estacionário dele. Ou seja, no orbital, eles vão ser os estados estacionários. Eles vão ser, por exemplo, os estados fundamentais. A gente tem esses dois nomes: estado estacionário e estado fundamental. Significam a mesma coisa. E aí, qual é o significado disso? Pensa em você, vendo, por exemplo, isso aí, vendo televisão. Você em pé ou sentado vendo televisão, você vai estar parado, não vai estar gastando, nem vai estar recebendo energia. Isso é a definição do estado fundamental. O elétron vai estar se movimentando? Vai. Só que ele não vai estar recebendo nem liberando energia. Assim, ele vai estar tranquilo na dele de boas. É como se ele tivesse, por exemplo, sei lá, no nosso caso, no meu caso, no caso do Gabriel, a gente gosta de jogar vôlei, mas a gente está se mexendo, está se movimentando, sim. Só que mesmo assim, para mim, por exemplo, eu não estou gastando energia, porque eu gosto de ficar ali jogando vôlei. Eu gosto de estar naquele nível. Então, é a mesma coisa do elétron. O elétron, mesmo se movimentando, ele gosta de estar ali. Então, para ele, não é gastar ou receber energia. É só fazer, basicamente. Então, esses 3 conceitos vão justificar um outro postulado que ele cria, que é o elétron. Agora eu vou tentar deixar um pouquinho aqui para o lado mais o telefone, para vocês verem direitinho o que eu estou tentando dizer. Não mudou muita coisa por conta do outro negócio, mas eu vou até tentar vir mais para cá ele, isso aí,
Pronto. O que a gente faz ao vivo? O elétron que permanece em um orbital não perde nem absorve energia. É isso que eu estava falando para vocês. Um orbital estacionário, um elétron dentro dele não pode perder ou absorver por si mesmo energia. Não porque ele quer. Tipo assim, eu tô tranquilão, um elétron lá, imagina que eu sou um elétron, tá? Tô girando. Tranquilão, tô girando. Só que eu, por mim mesmo, não vou liberar e nem vou absorver energia. Não porque eu quero, ok? O próximo postulado vai dar até uma mudança nisso, mas olha só, pensa nisso. O elétron dentro da casa dele, dentro do orbital dele, que é um orbital estacionário, não vai absorver nem receber energia, ok? Bom, esse foi o quarto postulado. Quinto postulado de 6, ok? Quinto postulado que eu acho que é o fundamental. Ele pega todos os outros e resume nisso tudo. E é por isso que tem um esquema gigantesco para explicar ele. O quinto postulado vai falar do deslocamento de um elétron. O deslocamento de um elétron ocorre por emissão ou absorção de energia. Vamos lá. Eu acabei de dizer que o elétron não consegue por si próprio absorver ou liberar energia. Por si próprio, ele não faz isso. Mas a gente, nós humanos, a gente às vezes, por exemplo, esquenta, no caso a gente fez isso no laboratório, a gente aqueceu alguns sólidos que têm orbitais dentro deles. Então, a gente deu energia para o orbital. Entenda isso. Aqui, ele não absorve por si próprio. Mas quando ocorre deslocamento, alguém ou algo vai ceder energia para ele. No nosso caso, o deslocamento no laboratório foi feito com aquecimento. A gente deu energia em forma de calor, ok? Mas tem que dar energia. Ele, por si próprio, não vai querer absorver ou liberar energia. Mas quando alguém de fora, dá essa energia, ele aceita. E vamos ver qual é o processo. Voltamos ainda no caso do nosso amigo Beryllium. Voltamos no caso do nosso amigo Beryllium. 3 elétrons, 2 no subnível 1s, 1s2, e 1 no subnível 2s, 2s1. Assim fica a configuração de orbital dele. Uma casinha, um para cima e um para baixo, e a outra casinha, um para cima. Esse é o nosso estado estacionário, que a gente disse aqui. Esse é o estado fundamental, ele parado ali. Ele, nesse estado sozinho, não absorve nem libera calor, nem libera energia. Só que tem um momento que a gente dá essa energia para ele. Ou seja, a gente, por exemplo, aquece aquece um sólido, ou a gente deixa, às vezes acontece isso, né, na radiação solar, ocorre também isso, pode acontecer isso também. Então, quando a gente dá energia para o orbital, o que acontece? Um elétron, os elétrons acabam ficando mais energéticos, mas esse elétron aqui específico, que está de vermelho, ele fica mais energético do que os outros. E assim, como a gente já disse, os orbitais estão em camadas específicas. Né? Lembra lá, o terceiro conceito fundamental. Estão em camadas específicas, e essas camadas específicas são por conta do giro deles. Como ele recebeu mais energia, ele vai girar mais rápido. Então pensa comigo, ele não pode mais ficar no orbital que ele tinha antes. No caso aqui, ele não pode ficar no orbital 1s. Não pode mais. Então ele migra para o orbital
2s. Esse estado onde o elétron migra para um outro orbital mais energético que o dele se chama estado excitado, ok? É o estado onde ele vai estar em um nível de energia maior do que o dele, porque ele recebeu energia, então ele vai migrar para uma outra camada. Perfeito? Perfeito. Então migrou para um outro orbital, né? Migrou, e aí ele está no estado excitado dele. Só que, se você para por um momento de oferecer a energia, no caso, por exemplo, de calor, né, a chama apagaria, em algum momento ela vai apagar. Quando a chama apagar, esse elétron vai perder essa energia que ele ganha a mais. Então ele vai sair do estado excitado e vai voltar para o estado fundamental. Como ele faz isso? Liberando energia em forma de luz. Liberou energia em forma de luz, volta para o estado fundamental dele. Então entenda esse ciclo, ok? Tu tem o estado fundamental, a gente dá energia para algum elétron, para o meio, né, em geral. Esse elétron fica excitado, né, o termo certo é esse, vai para um orbital mais energético que o dele, e aí é o estado excitado dele. Só que nesse orbital que é mais energético, vai chegar um momento que ele vai perder energia. Então ele volta para o estado fundamental, para o orbital estacionário, liberando em forma de luz, energia em forma de luz. Isso é fundamental para explicar a primeira prática que a gente teve. Então, se ela cobrar de alguma forma isso, você explica dessa forma, ok? Resumidamente, tem um outro postulado, que é o sexto. Ele vai falar que todo elétron vai possuir número quântico distinto. Vai possuir números quânticos. Todo elétron vai possuir números quânticos. A gente já vai falar deles no próximo vídeo. Mas o sexto e último postulado de Bohr fala que todo elétron vai possuir números quânticos distintos. Então, revisão aqui basicamente. Primeiro postulado, eles descrevem uma órbita circular, esse movimento em si. Segundo, tem uma série limitada de orbitais. Terceiro, o orbital ponto, é o orbital, a casinha dele, onde ele está, é o orbital estacionário, é o estado fundamental. Quarto, o elétron sozinho não absorve nem libera energia, sozinho não. Quinto, quando ocorre o deslocamento de um elétron de um orbital para outro, isso ocorre por meio da absorção de energia e, por fim, liberação de luz. Sexto postulado, tem números, cada elétron vai possuir números quânticos. Ok? E aí é o próximo vídeo que a gente vai falar. Bom, tranquilo? Respirou? De boas? Eu vou só falar uma coisinha que é o modelo atômico atual. E aí a gente termina o vídeo por hoje. Ok?